Pronto, Estou abriu agora. Pode ir lá. aqui no Mestre Pronto, já. Sidney, mas Não tá aparecendo, não? não, eu estou Mestre Sidney, Mestre Sidney, esse Facebook aqui, Quem você quer tem mais de adicionar um? ele? Sidney de Jesus, é esse mesmo? Isso Não. é. Eu estou mas não estou vendo a live aqui não. Já estamos ao vivo, hein, Tico? Está ao vivo? Então eu vou voltar para lá. É. Vamos lá. Então vamos lá. Peça alguém aí para fazer contato aí, vamos lá. Então vamos Pronto. lá. E aí, mestre? Boa noite, boa noite. É um prazer ter o senhor aí com a gente. Fico muito contente. Já criei, assim, uma admiração muito grande pelo mestre Tico Camaleão. Eu queria até entender um pouco por que esse nome Camaleão, mas dê sua saudação aí para nosso público, nossos amigos, as pessoas que querem nos ouvir. Seu boa noite, mestre Tico. Boa noite para toda a Irmandade da Capoeira, ao mestre Sidney, ao João, que está aí ajudando a gente a coordenar esse trabalho na parte aí técnica, e agradecer a todos os irmãos e irmãs que se fazem presente. Então, que a gente possa ter um momento de muita compreensão, de muito diálogo, de muito entendimento, né? Que todos estejam bastante concentrados no nosso processo de desenvolvimento dessa questão da capoeira do intuitivo. Mestre, me diga uma coisa. E essa pintura aí é o quê? Que inovação é essa aí? Então, hoje eu resolvi, uma camaleão, né? Eu resolvi representar um pouco os nossos ancestrais Ah, indígenas, né? Dizem que o dia do índio é 19 de abril, mas para mim são todos os dias. Então, hoje eu vim um pouco caracterizado de índio. perfeito, perfeito. Mestre, eu acho que eu vou lhe abusar um pouquinho lá na frente, talvez agora, porque eu Pronto, vejo muito você falar sobre a filosofia holística, né? E isso sim, tem, assim, uma coisa que tem me instigado muito durante esses anos, né? Mas eu não vou tratar desse assunto agora, não. Eu quero que você diga pra gente quem é o Mestre ok, Tico, de onde vem o Mestre Tico, qual é a história do Mestre Tico Camaleão. pronto. Mestre Tico Camaleão, né, nasceu na cidade de Salvador, em 1958. Hoje eu estou com 62 anos. E nasci ali no bairro do Rio Vermelho, no morro Anita Costa, onde tinha uma maternidade pelo mesmo nome, Maternidade Anita Costa. Essa já era na beira da praia, bem ali onde tem a praia do Buracão, para quem conhece o Rio Vermelho. Então, eu nasci naquela maternidade. O mestre Bozó também, por sua vez, nasceu nessa maternidade. E conheço um outro mestre, que eu sempre digo também, né, que nasceu lá também, que é o mestre Limãozinho. São meus irmãos de maternidade. E daí eu fui morar em Amaralina, depois me mudei para o Nordeste de Amaralina, e cresci, filho de uma lavadeira, Maria José Barbosa, de um eletricista. Estou aqui militando na capoeira, aprendendo todo dia mais um pouquinho com toda essa irmandade. Então, esse é o mestre Tico, nasci em Salvador. Pronto, concluiu, mestre? Caiu aí. Ok. Não, aqui tá bem, aqui tá bem. E o mestre Tico da capoeira, quem é esse homem? Quem é esse capoeirista que não é Angola, não é regional? É uma figura que agrada a todo mundo, que todo mundo quer ser amigo dele. Quem é essa figura? Bom, falar do mestre Tico, que é hoje, eu vou falar do meu passado. Primeiro contato meu com a capoeira foi através de um tio meu, do interior de Alagoinhas, chamado tio Bita, irmão de minha mãe. Toda vez que ele vinha para Salvador, ele passava na academia do mestre Bimba
ir na casa da mãe Alice, porque a mãe Alice, uma das esposas do mestre Bimba, é irmã da mulher do meu tio. Então, ele sempre que passava, ele depois que chegava lá, eu ainda criança, ele pegava minha mão, bora tico-tico, e brincar de capoeira, jogar, e contava as histórias do mestre Bimba. Então, esse foi o meu primeiro contato. Mais à frente, com 12 para 13 anos, a gente brincava de bola, e toda a galera do bairro ali que brincava de bola em um campinho que a gente improvisado, enquanto a bola não chegava, a gente ficava brincando, né, de dar rasteira, de derrubar o outro, e cada um vinha com uma coisa, uma capoeira, eu sei, um sabia mais do que o outro, aquela brincadeira na rua. Mas na década de 80, eu entrei para capoeira lá na Associação de Capoeira Regional da Bahia, do mestre Pozó. E lá é que eu comecei a estudar capoeira, a me dedicar e querer entender mais sobre a capoeira. Então, a partir daí, eu comecei a investigação e fazer os cursos de graduação da capoeira regional. Vim me formar mestre, e depois de formada mestre, aliás, antes eu ainda era monitor, eu vim morar em Itapuã, no Alto do Coqueirinho, para ser mais preciso. E aqui tinha uma molecada que andava na rua brincando, e essa molecada não tinha o que fazer. Eu tinha um filho, meu primeiro filho, Irlan Rai, estava aqui, eu precisava conhecer um ambiente onde meu filho ia brincar, né? Então eu digo, bom, eu vou começar a ensinar o que eu sei para essas crianças. Eu comecei a ensinar, falei com o mestre, informando para ele, pedindo orientação e autorização, e assim foi. Mas nessa galera, eu comecei também a já ficar um pouco sentindo a necessidade de colocar outros instrumentos, tanto para eu experimentar, como também para que essas crianças tivessem a oportunidade de conhecer e a ocupação deles na sala. Porque a criança, tudo era essa galera de rua que só quer brincar, esticar, derrubar. Então, uma maneira de prender a atenção deles foi usando vários instrumentos. Então, eu pegava gogô, reco-reco, e dava na mão de um, outro fazendo movimento, para poder conseguir manter o controle da turma. Então, aí veio surgindo essas mudanças. E eu não achei que ficava legal, sendo uma capoeira regional tradicional, eu estar usando todos esses elementos e dizer que era regional. Então, eu falei para o mestre que precisava fazer essas experiências e que ele não se chateasse comigo, que eu não estava procurando nem querendo dizer que a capoeira regional não era completa. Era uma necessidade que eu estava tendo e eu achava que com essa forma seria mais fácil e teria mais conteúdo para dar para as crianças. Então, aí começa todo um processo de mudança. Né? Mudando a forma de trabalhar, eu senti necessidade de conhecer mais de perto a capoeira Angola. Então, eu começo a caminhar nesse sentido, entender, para poder justamente saber como dialogar com esse pessoal. Então, fui aprendendo algumas coisas da tradicional capoeira Angola, introduzindo isso no meu trabalho. Né? Mais na frente, eu senti a necessidade de fazer um estatuto, de registrar, devido às demandas e a necessidade de conseguir um pouco de apoio para a gente poder tocar esse. E para a entidade também precisava ter um nome. E aí achava que esse nome de associação e academia não cabia para o processo, a ideia que eu estava tendo de capoeira. Então, vai para lá, vem para cá, influenciado pelo livro que eu estava lendo na época, o livro do I Ching, o livro das mutações, já surgiu o nome Mutações, que eu achava que tinha tudo a ver com capoeira e com o apelido de Camaleão. Né? Aí faltava alguma coisa que eu não queria, aquela associação nem academia. Então, veio a ideia de Casa de Capoeira. Então, veio a Casa de Capoeira Mutações, e nós constituímos juridicamente, e depois foi uma decepção, porque, mesmo juridicamente, com trabalho para provar a existência, a dificuldade de arranjar apoio era muito grande. Então, com o tempo, decidimos
abandonar o processo jurídico, deixar caducar a documentação e acrescentei mais um nome. Era Casa de Capoeira Mutações, aí eu coloquei Casa Clandestina de Capoeira Mutações, que eu achava que tinha mais a ver com essa ideia que a gente estava trabalhando. Então, assumimos o papel de clandestinos, né? Então, se tiver alguma edital, algum apoio para um trabalho independente de uma pessoa física, eu estou sempre participando da competição, do projeto, de concorrer com o projeto. Mas se eles exigirem que tenha que ser uma instituição jurídica, aí nós estamos excluídos. Mas preferi seguir esse caminho, entendendo que a capoeira, enquanto instrumento de libertação, quanto menos vinculada ela tiver a esses meios legais, eu acho que a proposta dela será mais bem entendida. Então, estou seguindo esse caminho da capoeira clandestina, uma capoeira sem vínculo com as instituições dessa forma jurídica que vem exigir, mas aberto para diálogo, para participar de tudo, de todo o contexto político-social, né? Então, a gente está trabalhando dessa forma, que é uma forma que se encaixa numa cosmovisão, na holismo, que é a capoeira holística, e de uma forma de aprendizado buscando entender mais o intuitivo dentro desse aprendizado e dessa passagem de ensinamento. Ok, mestre? Está sem som. Não estou ouvindo. Eu vejo Não isso estou e vou ouvindo, senhor. depositar. Agora, tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tá vendo agora? Agora tá ouvindo? Alô? Oi? Oi? Olá? E agora, tá bem? Beleza, pronto. Então, tá ouvindo agora, né, Tico? E aí, Tico, tá ouvindo? Tá ouvindo? Olá. Não é possível. Tá aberto aqui. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Pronto, tá ouvindo agora? E aí, João? Mas ele não tá ouvindo, acho que ele caiu lá. Veja aí uma mensagem aí para ele. João, me desculpe aí o pessoal que está nos assistindo, a gente teve um pequeno problema técnico. Daqui a pouquinho a gente retorna. Manda uma mensagem para ele aí, João. Enquanto isso, João, joga aí a imagem para a gente aí da próxima live. A gente teria uma live agora no dia 21 com o mestre Neném de São Paulo, lá da Roda da República, mas ainda não confirmou. O Wellington aí nos assistindo. Wellington, me faça esse favor, meu amigo, compartilha aí, você que está nos assistindo aí, compartilha aí, Virgínio também, compartilha aí, jogue, e se alguém tiver aí condições de encontrar a live do Mestre Tico, joga para ele lá também, compartilha aí, por favor. Voltou aí, Mestre Tico, tá nos ouvindo? Tá nos ouvindo agora, mestre? Mestre, fala alguma coisa. João, nos ajude aí, João. Mande uma mensagem para ele aí. E aí, mestre, tá nos ouvindo? Mestre Sidney, Pronto, você tá me eu não ouvindo? estou. Tá me Eu não ouvindo? estou te ouvindo. E o que tá acontecendo? O pessoal da rua, o pessoal tá me ouvindo. E eu tô te ouvindo também. Eu não estou te ouvindo. Pera aí, segura aí, rapidinho aí. Ah, tá bacana.
Aqui, a tinta... Olá. Tá ouvindo? Não estou ouvindo, mestre. Puta que pariu. Eu vou sair para entrar de novo. Ele que saiu. Vou... Virei. E ainda está queimando o rosto? Pronto, tá aí, Tico? Tudo certinho agora? Sim, estou ouvindo bem. Pronto, Tudo certo. pronto. Vamos aí pedir ao pessoal para colaborar aí, vamos compartilhando aí, por favor, para ajudar aí. Se alguém aí tiver contato do Tico, faça o favor também de compartilhar e jogar lá no perfil dele. Mestre, você falou aí sobre seu filho e me chamou a atenção. Irlan Rai. O que é esse nome? Qual é o significado desse nome? Irlan Rai, ele chegou até contra mestre de capoeira. Essa Bom, mistura do nome, o meu nome é Raimundo Nonato Souza. E a mãe dele é Irlaneide. Então, como ele era o nosso primeiro filho, aí, quando ele nasceu, nós pensamos numa junção dos nomes. Aí ficou Irlan Rai. Irlan de Irlaneide e Rai de Raimundo. Eu tenho uma filha também que o nome é Noneide. De Nonato e Neide, do nome da mãe. E o outro pronto, é em muito bem. homenagem, e o outro é em homenagem ao cacique Raoni. É Raoni Nonato. Sim. Mestre, me diga uma coisa, e essa sua mistura aí, que a gente sabe que o senhor é surfista, outro dia eu fiquei muito contente, vi o senhor lá na televisão, pegando onda, quebrando onda lá na frente, e aí, é um capoeirista surfista, o surfista capoeirista é o quê? Ou é os dois na mesma proporção? É o quê de quê? Diga pra gente aí. É aquela regra, a ordem dos fatores não Não altera. altera o produto. O surfista é capoeirista, o capoeirista é surfista. O surf também E entrou um em minha contribui vida para o muito outro. cedo. Com certeza. Esse contato com o mar desde pequeno, se você ver, eu nasci numa maternidade que ficava na beira do mar, que eu digo, né? Maternidade, tem uma música que eu digo assim: escuta, menino, eu vou te contar. Foi lá que eu nasci, na beira do mar. Maternidade Anitta Costa era na beira do mar, no bairro do Rio Vermelho, na beira do mar. Então, minha vida toda foi na beira do mar, morando em Amaralina, morando em Itapuã, morei em Boca do Rio, moro agora em Itapuã, já morei em Arembepe, já morei na ilha. Então, sempre foi uma vida de beira de mar. E o surf, quando começou aqui na Bahia, a gente, criança sem condições econômicas, era comum em todas as praias, como Boca do Rio, Nordeste, Rio Vermelho, lá no Chame-Chame, a galera aprendeu a pegar onda com o peito, que é chamado jacaré. Então, a gente ficava pegando onda de peito, e depois evoluiu para uma talbinha. Eu segurava uma talba de madeirite, e a galera ia para as obras, pedia aos caras pedaço de madeirite, para fazer uma talbinha para surfar segurando a talba, que hoje a gente vê aí o modboard, né?
ou o hand surf, que é um surf com a pranchinha na mão. Mas no início era tudo de peito, não sem nada. Então a gente ficava ali pegando essas ondas. Então, na adolescência, eu peguei muito essa onda de peito. E depois vim para o surf de pranchão. E a Ô, capoeira mestre, já... pode dizer, pode concluir, pode concluir. Não, e a capoeira também veio por esse processo, né? Aprendendo um pouquinho, ouvindo, sem saber, pelo tio meu, depois brincando na rua. E em 80, nessa década, é que eu vim ver o quanto era ignorante e distante da nossa cultura. Isso foi um ban, abriu várias janelas em minha cabeça com relação à nossa cultura, né? Isso abriu um entendimento muito profundo, que ainda não acabou de querer entender o que é isso, né? Através dessas misturas de raça, através dessa contribuição toda das nossas raças para a gente ser capoeira e formatar ela do jeito que ela é hoje, né? Apesar de a gente estar o tempo todo, quando eu digo a gente, vários capoeiristas tentando engessar a capoeira, querer qualificar, arranjar uma explicação única para dizer a capoeira é isso aqui, começou aqui, quando ela tem uma raiz muito mais complexa. Perfeito, perfeito. Mestre, a gente aqui em Santo Amaro, um grupo pequeno de pessoas, pequeno mesmo, não sei se chegam a 4, iniciou uma campanha, uma proposta de capoeira tradicional. Uma capoeira que não é Angola, uma capoeira que não é regional, mas com todo respeito ao mestre Bimba, com todo respeito ao mestre Pastinha, com todo respeito aos capoeiristas que se denominam regional, com todo respeito aos capoeiristas que se denominam Angola, mas a gente entendia que a gente não era nenhum desses dois segmentos. O senhor também levanta essa bandeira, o senhor também está nessa linha da capoeira tradicional, uma capoeira livre, uma capoeira sem bandeira, uma capoeira sem todas essas definições que os outros estilos trazem? Olha, eu acho uma pergunta de suma importância e, como você falou, o meu respeito também a todos os tradicionalistas e conservadores de uma forma, mas na minha caminhada, é por isso até que o nome é Capoeira Mutações, na minha caminhada, cada dia mais eu entendo que essa fragmentação da capoeira, a melhor maneira é justamente não seguir uma linha dessa tradicional, é ser um capoeirista, tá? Sem rotular ela como Angola ou regional. Porque o que a gente sabe sobre a capoeira talvez seja 10% do que ela representa, né? Através dessas linhas, porque nossa ancestralidade toda de capoeira não está registrada. Se a gente pensar em 1500 até hoje, 2020, se passaram quase 9 gerações de 70 anos. Nós estamos caminhando para a 9ª geração. E nessa 9ª geração, nós temos 1.990 ancestrais. Né? Porque, primeiro, nós temos 2 ancestrais, nosso pai e nossa mãe. Aí são 4 avós, né? E aí vai multiplicando. Então, a gente tem toda uma geração. O que a gente tem de formação de capoeira, talvez seja aqui, dessa 6ª geração para cá. Né? Já tudo isso que não foi registrado, escrito, eu acho que quando a gente vai começando a investigar, conversando os conceitos mais antigos, o que resta de documento, ela nos leva para esse mergulho intuitivo de tentar entender esse processo. Eu acho que quando você escolhe um caminho, você nega outros, você deixa eles... Então, dificulta o entendimento. Mas quando a gente se abre para a capoeira como um todo, também no dentro, no emocional, no psicológico. E aí a gente tem a nossa intuição aguçada para a nossa ancestralidade nos fornecer informações intuitivas de compreensão. Então, eu acredito, no momento, e cada vez mais eu estou longe de ser classificado como capoeirista de Angola ou regional. Eu acho até que vai estimular mais pessoas a mergulhar e questionar isso. Entender que existe um processo mais distante, mais longo,
Então, eu estou aí com essa bandeira que você também defende, de ser capoeira, sem colocar esse rótulo. Agora sim, com todo respeito e chegando nas rodas tradicionais, se a gente não sabe como entrar e como sair, é melhor só olhar, porque, né, tem que aprender os fundamentos para poder interagir, para ver essa simbiose de diálogo entre os capoeiristas. Eu acho que cobra mais até a responsabilidade da gente, porque a gente vai querer entender melhor para estar comunicando e participando desse processo com os outros. Né? E não é uma forma também de querer ser melhor ou achar que esse caminho é melhor. É como eu me identifico, é como a capoeira me pede para ser no momento. Eu estou seguindo essa intuição. A capoeira me chama para seguir esse caminho. Então, eu tenho que seguir ele. Mestre, meus parabéns. E você, cada dia que eu converso com o mestre Tico, eu aprendo mais, eu me aperfeiçoo mais, eu entendo mais da vida. Você está com 4 anos de idade na minha frente, eu estou com 58, você está com 62. E vou lhe dizer, meu amigo Tico, você está se tornando uma referência de vida para mim. Meus Ô, parabéns. irmão, gratidão, meu Tico, querido. me diga uma coisa, meu irmão. Dentro desse quadro que nós estamos vivendo hoje, Lei Aldir Blanc, o que é que você pensa disso? A lei, ela se faz necessária, né? Dentro de um momento como esse de caos, que adiantou o mundo todo, tinha que ter uma lei emergencial para ajudar as classes. No nosso caso, os artistas, a cultura, tem que ter uma lei. Agora, eu não sei ainda como ela ainda está entrando agora em funcionamento, como ela vai chegar até os artistas, as pessoas que têm necessidade de ser beneficiado pela lei. Tudo o que acontece no âmbito político, eu fico um pouco meio desconfiado, porque o processo ainda está em andamento, eu não sei de que forma eles vão trabalhar essa verba, se ela vai chegar realmente de forma intensiva a todos que estão precisando. Já deveria estar na mão dos capoeiristas, das pessoas que trabalham com teatro independente, né? Com os artistas independentes. Até o momento, eu não vi ainda o resultado da lei na íntegra. Então, eu estou aguardando um pouco, eu estou esperando para ver o que é que vai acontecer. Né? É uma necessidade? É. Não sei nem se precisaria da lei. Era para ser uma coisa mais automática. Aí as pessoas estão trabalhando aí, conhecimento quem é, e liberar essa ajuda. Né? Porque eu não sei se a lei aí ela vai ficar permanentemente, não entendo muito dessa parte, ou se é só enquanto está acontecendo esse momento de caos. Né? Então, ainda olho assim com muita reserva. Tico, só respondendo a sua pergunta, assim, eu tenho um papel aqui em Santa Amaro, que eu ocupo o cargo estou, né, membro do Conselho de Cultura. Então, a lei, ela já foi aprovada, mas precisa ser regulamentada. Dentro desse processo de regulamentação, ainda tem a questão dos decretos. Aqui em Santo Amaro, a gente já adiantou muita coisa. Segundo o secretário e a conversa que nós tivemos hoje, se fosse hoje, o dinheiro chegasse hoje em Santo Amaro, amanhã poderia pagar, porque já está tudo pronto. Com relação à capoeira, também a gente já adiantou muita coisa, mas, como você bem disse, não é só da capoeira o dinheiro, é dos artistas, da cultura, é um volume de pessoas que não se resume só à capoeira, ao cantor, a um único segmento. São todos os segmentos que são ligados à arte e à cultura. Então, vai realmente demandar muito trabalho. Então, eu só queria trazer essa informação pelo fato de eu ser do Conselho de Cultura e não poderia ficar silenciado nesse momento. Mas, você quer falar alguma coisa sobre isso? Parabenizando vocês aí pela dinâmica, né? Também Sim, aproveitar para um abraço para todos os irmãos de capoeira aí de Santa Amaro, que é uma terra abençoada e de muita gente boa.
todos os meus irmãos aí, eu não vou citar nome para não cometer o erro de esquecer algum. Todos aqueles que eu já apertei a mão, que já trocamos um abraço, que já vadiamos na roda, eu quero mandar um abraço sincero e de coração. Perfeito, perfeito. Tico, tem uma coisa que é muito batida aqui em Santa Amaro, que eu vou botar também na conta lá da filosofia holística. Lá na frente a gente vai ver tudo isso aí. Que é essa coisa das opções, né? Eu achei muito bonito quando você falou que você fez uma escolha pela capoeira, que você chama agora seu espaço cultural de capoeira clandestina ou academia clandestina. Eu acho belíssimo isso. Eu também fiz minhas escolhas, mas as pessoas às vezes não querem aceitar nossas escolhas, elas querem que a gente aceite que viva as escolhas deles. Como é que pode? Cada um tem sua escolha, cada um tem sua opção. E a nossa opção aqui, ela foi para ir para dentro da academia, para ir para dentro da escola convencional, para dentro da universidade, para fazer a capoeira de um modo diferente. Por que a gente optou por isso? A gente entendeu o seguinte: o mestre A, ele faz a capoterapia. O mestre B, ele misturou a capoeira, não misturou, ele juntou a capoeira com o maculelê. O mestre C, ele juntou a capoeira com samba. O outro mestre quer preparar os alunos dele para o MMA. E nós optamos pela academia, pela universidade. O que é que você acha dessa levada da capoeira para dentro das universidades? Levando, não sou o primeiro, sei disso, mas eu também fiz essa opção, levar a capoeira para dentro da universidade. Como é que você vê isso? Eu vejo muito positivo. Depende muito da intenção e né, dos projetos de quem está levando essa capoeira para dentro da universidade. Eu acho que é uma forma de fazer com que os acadêmicos, claro que a capoeira sempre houve capoeiristas com formações acadêmicas, mas levar para dentro da universidade, então não é só os capoeiristas, mas toda a universidade vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da capoeira, que elas desconhecem. Então, levar isso para dentro das universidades é muito importante para que a nossa capoeira seja até mais respeitada ainda dentro dessa sociedade. Quebra paradigmas e preconceitos. Porque quando chega lá, tenho certeza que muita gente desconhece capoeira como um projeto acadêmico aqui para construir. Né? Então, acho que ainda hoje tem muita gente que não tem consciência da dimensão e importância da capoeira enquanto cultura, enquanto luta de resistência. Não sabem nada. Então, acho que é uma oportunidade muito grande de sensibilizar dentro da universidade e de fazer valer e achar meios de preservar todos esses mestres mais antigos, esse saber, né, ancestral, essa forma de dar um certificado, um reconhecimento de doutor honoris causa para muitos mestres. Então, a universidade pode fazer isso, os capoeiristas que estão dentro da universidade podem cobrar isso para os mestres, né, por merecimento. Então, vai ser muito mais fácil vários caminhos, tanto também a questão da pesquisa. Eu acho que tem muitas vantagens da capoeira dentro da universidade. Tico, você já teve a oportunidade de sair do Brasil? Já. Já foi para onde, meu irmão? Eu fui até a Venezuela, da Venezuela também fui até Trinidade e Tobago, foi muito rápido, a Ilha de Corações, que são no Caribe também, e a Ilha de Cariacor, que é uma ilha pequenininha, quase não aparece no mapa, e um lugar que eu demorei mais, assim, que eu tive uma experiência muito legal, holística, foi na Ilha de Grenada, né? Lá o idioma inglês tem uma universidade chamada St. George, e é lá uma universidade de medicina. E nessa universidade tinha uma menina lá do Havaí que praticava capoeira com o grupo Senzala, e ela tentou ensinar um pouco para o pessoal. Uma amiga minha que estava lá me falou que tinha esse trabalho lá e falou para ela que eu era um mestre de capoeira que estava chegando. Então, elas me pediram para me conhecer e me levaram na universidade. Quando me levou lá, durante o período que eu estava lá, durante
3 meses, e aí eu voltei mais 4 vezes para ficar mais 3 meses, mais 3 e mais 3. Eu dava aula nessa universidade. E o efetivo era de pessoas de vários países. Tinha asiáticos, tinha da África, da Tanzânia, dos Estados Unidos, da Colômbia. Então, era um monte de línguas diferentes. Eu tive uma assessoria, uma ajuda de uma pessoa que falava inglês, todo mundo falava inglês, eu não falava. Mas tinha uma pessoa que ajudava. Mas depois que eu comecei a ir sozinho dar aula, tudo era na base de mostrar e fazer, de ensinar com mímica, com gesto. E foi muito bom, porque mesmo assim o resultado foi imenso. Então foi uma experiência fantástica para mim. E lá nessa ilha eu conheci um cara chamado Cake Man, que era um sapateiro e músico, toca no Carnaval do Caribe lá. Ele me viu passando com berimbau, e lá eles chamavam, perguntavam, isso é o quê? Cocolute? Cocolute? Eu disse, cocolute não, é berimbau. E eles aí, quando depois eu vim saber o que era o cocolute. Ele pegou para tocar para mim, era um berimbau de boca, né, que ele botava, batia na corda e fazia a sonoridade com a boca. E eu tenho no meu canal do YouTube, aí pessoal que quiser ver, ó, tem um canal do Tico Camaleão e o canal de Capoeira do Intuitivo. Lá tem esse vídeo, eu tocando com ele. E eu entrevistando ele, perguntando a origem do instrumento, e a minha amiga traduzindo do português para o inglês, para dizer para ele qual era a minha pergunta. E ele dizia que o instrumento era de origem grenadense, mas a gente sabe que a origem dos arco musical não é de lá de Grenada. Tanto outras ilhas têm também essas pessoas tocando esse instrumento. Ele pensava que era de lá, mas é uma coisa dessa trajetória dos escravos onde passaram. Então, esses instrumentos. O berimbau sempre é africano. Até o berimbau de boca é africano. Agora tá aí para essa autoridade. Tico, me diga uma coisa, meu irmão. Como é que você se sentiu lá fora, você brasileiro, transmitindo, compartilhando a capoeira? Qual é a sensação? O que é que acontecia no seu interior? Como você voltou? Que homem você foi e que homem você voltou para o Brasil depois dessa experiência de ter transmitido a cultura, uma parte da cultura popular brasileira lá fora? Mudou alguma coisa para você? No primeiro momento, eu tenho que falar daquela criança medrosa que mora dentro da gente, né? Eu pegar um avião para ir para lá, muito claro que não tem, assim, os voos casados, né? Para ir para lá, para Grenada, o correto era ir para os Estados Unidos, você sai daqui para ir para a América do Norte, e de lá voltar para a América Central, que está perto do Brasil. Aí, eu fui de outra forma, eu ia até São Paulo esperava um voo que não estava casado para Venezuela, e às vezes de um dia para o outro esperar um voo para ir para alguma ilha e às vezes para chegar em Grenada. Mas mesmo assim era mais perto de ir por esse caminho. Então, imagine só, sair pela primeira vez, viajando para uma ilha que o idioma era outro, sem nunca ter viajado de avião, fazendo várias conexões e chegar em cada aeroporto desse para dizer para onde estava indo. Então, eu tive que fazer muito jogo de cintura. E o que eu fiz? Eu cheguei aqui em Salvador, no aeroporto, banheiro sanitário, eu anotava lá em português e em espanhol, cada situação assim, que eu digo que é o mais necessário, e aí fiz um bilhetinho, por favor, me ajude, que eu não falo inglês e um outro espanhol. Aí chegava, mostrava para eles lá, estou indo para tal lugar e estou procurando onde me posicionar. Então, sempre encontrei pessoas amorosas, e via meu bilhete e me levava e me deixava de cara no local onde eu tinha que ir. E aí foi acontecendo e eu cheguei com esse medo. E depois também, a primeira aula, como é que eu vou dar aula para essa galera? Mas depois que aconteceu e que eu vi o resultado e que é possível essa comunicação com as pessoas, e que em todo lugar a gente encontra pessoas boas, se você estiver vibrando na energia do bem, você atrai energia similar. Então, foi tudo dando certo e eu voltei com uma mente mais aberta. Porque uma coisa é você estar dentro do seu país, falando a sua língua, pensando na sua cultura, no seu mundo. Mas quando a gente sai e percebe a dimensão
e de outros valores e comportamentos e tal, aí a gente percebe que o mundo não é só aqui. Então, nós somos obrigados a ficar mais consciente dessa complexidade que é a raça humana. Então, foi muito ótimo, antes e depois, né, esse estímulo, essa provocação, para que eu continuasse com uma mente aberta e mais humilde com relação a comunicar com o outro. E também eu passei pelaquela experiência de ser diferente, porque lá, predominantemente, a maioria das pessoas são negras. Então, o cara com cor mais clara, branco, em relação à cor negra. Então, onde eu chegava, não tinha como chegar e ser disfarçado. Era logo reconhecido, né? Não tinha, pô, o cara veio de fora, mesmo que eu te falasse a língua, que andasse igual a ele, me vestisse, mas a minha cor ia negar, que todo mundo sabia que não era. Então, eu digo, pô, agora eu me sinto como é o cara está diferente em uma situação, né? Então, essas situações assim, fazia com que eu repensasse e me colocasse no lugar do outro. Então, hoje eu tenho muito mais cuidado, carinho e atenção com qualquer estrangeiro, porque eu sei como é ser estrangeiro. Então, abriu muito a minha consciência, eu consegui me tornar mais humano, mais cidadão do mundo. Tico, vamos entrar agora na questão holística. E é muito delicada. Bora. E eu tenho um ponto de vista sobre isso aí. Não sei se você vai concordar, se você vai discordar, porque também o lugar onde eu comecei a entender isso não foi aqui, né? E se por um acaso eu comecei algum deslize, você pode ficar à vontade para corrigir. Veja só, como eu já falei em diversas lives minhas, eu estudei numa escola do grande gênio, né, de Paulo Freire, né, uma escola chamada Instituto Cajamar, que ficava, né, lá em Cajamar, em São Paulo, na estrada entre Jundiaí e São Paulo. Era uma escola de internato, o jogo lá era duro, o negócio era complicado, você tinha que estudar mesmo e acabou. Era uma escola de nível superior, mas muito boa. E lá eu comecei a entender, a aprender outras coisas, inclusive falar sobre a questão da filosofia holística. Por que entra a questão da filosofia holística? Entra porque a gente lá aprende muito o planejamento estratégico, né? Você vai aprender como você vai atuar bem dentro do terceiro setor, como você vai atuar, criar uma empresa, uma cooperativa, ou seja, pessoas iguais a mim, a você, que não nasceram no berço de ouro, mas que podem emergir e ajudar outras pessoas. Mas isso precisa de um planejamento, precisa de uma estratégia. Não vai acontecer no passe de mágica. E aí, dentro da filosofia holística, foi-me dito o seguinte, que existem 7 sentimentos da raça humana, né, que eles podem prejudicar qualquer tipo de planejamento. A inveja, o ciúme, a vaidade e tal, esses sentimentos negativos, como você já veio falando aí várias vezes. E às vezes as pessoas imaginam, tipo, eu fiz um plano aqui, mas meu plano não está dando certo. E ele imagina que é uma questão técnica, que é uma questão A ou B ou C, mas não é. São esses sentimentos, essa negatividade que está ali embarreirando e que não deixa você conseguir avançar. Né? Você concorda com isso? Você também tem essa leitura? Ou qual é a sua posição, a sua leitura com relação a essa questão dos sentimentos negativos que a filosofia holística aponta? Eu não tenho essas... A minha experiência já vem de uma outra linha. Né? O Paulo Freire, quase que eu nunca li muita coisa dele. Sei da importância. Eu li um cara escocês chamado A.S. Neil, que ele tem um livro, Uma Escola para o Povo, e li também esse autor, aliás, é Uma Escola para o Povo, eu não sei quem é o autor, não lembro. E Liberdade Sem Medo, de A.S. Neil. Mas a minha questão holística, eu comecei a entender o holismo através do momento que eu resolvi questionar também e mudar a minha alimentação. Que você começa a ler, e aí você entra também com relação a espiritualismo, né, o xamanismo, que estão tudo ligados nessa questão e traz essas propostas holísticas. Então, eu sempre entendi o holismo, que a gente entra nesse aspecto, que ele separou com as linhas, do conflito, porque o holismo sempre foi uma visão
para o coletivo. Eu entendo holístico como sempre uma proposta para o coletivo. O indivíduo, enquanto eu, o ego, o cidadão, a gente sempre está projetando as coisas, eu faço, é para mim e tal, mas quando se trata do coletivo, ela já está encaixando essa posição holística. E mais isso, nessa relação, temos os conflitos, os trabalhos, tanto pessoais como com relação ao outro. E aí você é obrigado a trabalhar isso para aplicar isso dentro da proposta. Eu acho que essa formação aí, também essa questão da forma de aprender como lidar com os mecanismos de lei, de formatar as coisas para trazer uma proposta, pode se tornar também, pode ser uma coisa de um formato capitalista ou pode ser num formato holístico, né? Então, eu acho que tem toda essa questão envolvida. Então, para mim, o holismo, ele me remete a me olhar, a aprender, me processar, me conhecer e, através daí, conhecer o outro. Levar para o outro a proposta, sabe? Eu não sei se eu respondi bem. Respondeu, claro. Ô, João, prepare para a gente aí, João, um dos cartazes, que é o cartaz da campanha, né, que ele está pedindo aí ajuda aí para as 120 pessoas. Quando você tiver com ele pronto, aí pode soltar, João. Me diga uma coisa, meu irmão Tico. O que é que você não pode deixar de falar nesse momento? Mas antes de você dar essa resposta, aquilo que você tem no seu coração e que você não pode deixar de falar. A gente vai ter esse programa aqui, mas você não pode voltar com isso para descansar. Eu vou falar aqui sobre a nossa campanha de doação de alimentos, né? Nós temos aí o cartaz, temos aí 120 pessoas, né? E elas precisam, né, de nossa ajuda, né? São pessoas estrangeiras, inclusive, que estão aqui no Brasil totalmente desprovidas, totalmente sem recursos, né? E a gente tem feito aqui uma campanha, eu estou tentando amplificar, né, esse pedido no sentido de que as pessoas possam nos ajudar aí, para que as pessoas tenham uma alimentação digna, ou 3 alimentações por dia, no sentido de que elas consigam, né, atravessar essa crise braba aí que perdura e a gente não sabe até quando vai. Eu estava assistindo o noticiário agora e já se fala que, com certeza, antes de 2021, no final de 2021, a gente ainda não tem uma solução definitiva para essa situação. Pode recolher, João, aí o nosso cartaz. Obrigado. Então, diga lá, meu amigo Tico, o que é que você não pode deixar de falar nessa nossa live? Nós já estamos com 9h48. É isso aí, gente. Quem dá, nossos irmãos. Aí, Sidney, isso aí, eu acho que essa iniciativa, a gente pode classificar com vários nomes, mas isso é holismo. Nessa campanha de querer ajudar o outro, é um holismo. Está dentro do holismo. Mas me diga lá, e qual é a sua resposta com relação àquilo que Tico traz no peito e ele precisa externar, ele não pode levar para casa, não pode levar de volta? Pronto. É limitado ou eu posso... Pode ficar à vontade, meu amigo. A live é sua. Relação a isso. Fique à vontade. Bom, eu queria falar de uma coisa que eu acho que é muito importante, entender e dizer às pessoas o quanto nós somos uma raça mestiça, né? A gente entendendo que um povo mestiço é o maior efetivo do planeta, e se a gente pensar dessa forma, nós nos tornaremos mais fortes. Vai acabar esse negócio do dia do índio, dia do negro, dia do não sei o quê. É esse povo mestiço que tem que cobrar para todos nós. Para isso, vamos imaginar, por exemplo, nós temos uma descendência de europeus, africanos e os povos primitivos dessa terra, os nossos índios. Imagine só, a África tem 30.370.000 quilômetros quadrados. Tem 54 países, mais ou menos. 11 línguas oficiais e a gente não sabe quantos dialetos. Então, vem um efetivo africano para cá que já faz parte de uma mistura muito grande de tudo quanto é coisa. Os europeus, nós temos 10.180 quilômetros quadrados, com
28 países, 60 línguas oficiais e religiões a gente nem sabe. Então, um outro povo que já vem cheio de mistura. E a gente aqui nas Américas, temos uma área de 42.550 quilômetros quadrados. Né? Aí o Brasil, uma área de 8.516 mil quilômetros quadrados. Aqui nós tínhamos uma população que ultrapassava 209 mil línguas. Nós temos a língua de português e a língua da Libra, né? E temos aqui 305 etnias de povos primários. Teríamos 305, isso foi um censo de 2016, se eu não me engano. E esses índios, eles falavam 274 línguas. E várias religiões, que cada grupo indígena tinha sua forma de linguagem, de simbologia. Então, nós descendemos desses povos, dessa mistura, e não posso entender se no planeta, hoje a ciência comprova que todos nós, no nosso sangue, temos comprovado essas misturas de raça, a gente ainda fica brigando para se defender cores. Então, eu acho que a gente precisa evoluir mais, que quando a raça humana estiver um pouco mais evoluída, essa questão de cor não vai ser importante. Não é que eu não acho necessário a luta, a discriminação, a diferença, né? A exploração de uma visão europeia de mundo, mas que, enquanto a gente tiver essa linguagem de defender por parte, ainda é uma forma, que eu acredito, dos controladores trazer as raças, os povos, sob controle. Porque no dia que é dia do índio, você pode falar o que quiser nesse dia. E no restante de dias cai no esquecimento. Então, a gente precisa pensar nessa raça humana de uma forma mais abrangente. Eu acho que luta de classe, de luta de separação, não nos liberta. Ela faz com que algumas pessoas, alguns grupos, controlem e se leve vantagem da situação. Eu não creio muito que, enquanto essa forma de luta, a gente possa conseguir um avanço na raça humana muito mais significativo. Então, eu sou a favor de reconhecer a raça humana como essa raça mestiça. Né? Enquanto a gente discutir, levar para esse campo, um dia que a raça humana entender no planeta inteiro, aí eu acho que essa coisa de eu sou a minha raça, a sua raça, essa raça superior àquela, deixa de existir. Então, eu acho Chico, que eu não deveria ter... Você acredita na vida depois da morte, Chico? Eu acredito como possibilidade. Como nosso conhecimento é limitado, se algumas pessoas do espiritismo, do espiritualismo, ou de qualquer outra denominação, ou livros sagrados que pregam isso, eu vejo como fundamento importante. Mas quem falou pode ter tido a experiência. Eu não posso acreditar na autoridade, por mais boa intenção que essa autoridade tenha, sem eu, por mim mesmo, ter tido a experiência. Se eu disser que acredito, eu vou estar acreditando em alguma coisa que alguém falou em algum livro, por questão de convicção. Mas, por experiência própria, eu não tenho essa convicção. Então, eu vejo como possibilidade, mas não posso dizer que sim, nem que não. Que a vida após a morte existe. Tudo leva a crer que a vida não termina quando a gente abandona esse corpo. Mas, por experiência, eu não posso garantir isso. Mas por isso que eu digo, tem uma ancestralidade. Se tem uma ancestralidade, essa ancestralidade viveu. Né? Mas, para provar, para dizer para outra pessoa, acredite, eu não posso cometer isso. Porque até o ateu deve ser respeitado e considerado, porque ele também tem motivo suficiente para negar tudo isso. Cada dia mais, eu vejo que, poxa, não pode a vida acabar quando a gente para de respirar, fecha os olhos e abandona esse corpo. Né? Tem vários relatos, tem várias coisas na história, em livros,
Mas nenhum espírito chegou para conversar diretamente comigo, nenhuma entidade chegou para conversar diretamente comigo que me convencesse que dá realmente. Então, não é que eu seja ateu, mas não posso propagar isso como uma prova concreta de que existe. Você enxerga a religião dentro da capoeira, Tico? Poxa, é por isso, olha, com certeza, eu acredito, por isso que eu digo que a capoeira, como uma iniciativa holística, é enxergar a capoeira além dessa perspectiva de luta, né? Essa consciência de que a capoeira é mais do que a luta, ela está inserida também a religiosidade, a religião. Porque ser religioso é uma forma de ver a vida para mim, sabe? Não é seguir uma determinada religião. É uma forma de você compreender e respeitar a vida. Essa religiosidade tem dentro da capoeira, nesses princípios de respeitar os fundamentos, respeitar os mais velhos, de respeitar aquele que lhe ensina. Isso é religiosidade, é respeito. Então, eu acredito, a capoeira não pode ser enxergada só como luta. Quando a gente, vamos dizer, como você falou aí, essa escolha de capoeira com MMA, capoeira com jiu-jitsu, capoeira com não sei o quê, ótimo. Mas se a gente não entender que lá no princípio da capoeira ela traz todo esse referencial de convivência, de troca de experiência, de troca de saberes, ela tem, sim, uma religiosidade. Não no sentido de uma determinada religião específica. Ela faz com que o capoeirista perceba essa dimensão sutil de comunicação com os ancestrais. Isso eu chamo de religiosidade. Eu não preciso estar vinculado a uma religião para ter essa conexão e essa percepção de religiosidade da capoeira. É assim que eu vejo. Perfeito. João, prepara para a gente aí, João, um segundo cartaz que fala aí sobre Denilson Caribé e o Azevedo, o aluno dele. Por favor, pode jogar aí para a gente. E eu vou fazer essa propaganda da nossa próxima live e, ao mesmo tempo, eu vou puxar um assunto com relação a isso aí. Ô Tico, vai ser talvez uma polêmica, talvez não, né? Pode abrir um pouquinho mais aí, João, por favor. O Denilson Caribé, ele nasceu aqui em Santo Amaro, nas redondezas aqui em Santo Amaro, porque Santo Amaro todo mundo sabe que já teve uma extensão territorial muito grande. E essa live, o Denilson Caribé, ele aparece, mas ele já é falecido, né? Quem vai contar, na verdade, a história é o Azevedo, que foi aluno dele. Como pode ver aí, a fotografia dele foi faixa preta. E a família Caribé é uma família conhecida aqui em Santo Amaro, e inclusive é família de Roberto Mendes, né, da esposa dele, família tradicional aqui em Santo Amaro, e ele conseguiu ser o expoente aqui muito grande no Brasil com relação ao karatê. Ele chegou ao ponto dos 3 irmãos ganhar o Campeonato Brasileiro de Karatê. É uma disciplina impressionante, né? Eles se estabeleceram aqui em Salvador também. E eles chamaram tanto a atenção do mundo para o Karatê aqui no Brasil e na Bahia, que os japoneses vieram aqui para estudar e entender, né, o que era esse Karatê que tinha sido desenvolvido no Brasil e na Bahia. Então vai ter essa entrevista aí no dia 28/8. Pode recolher, João, que eu vou falar aí agora sobre isso aí. Tico, a capoeira ela é muito atacada com relação a essa coisa da disciplina, o que a gente não vê, né, nas outras artes, né? Faixa preta é faixa preta, karatê, jiu-jitsu tem suas graduações, mas a capoeira ela tem essa mistura, tem essa coisa, né? Um é corda, outro é cordel, uma cor, outro é outra cor, né? Trouxeram agora o grã-mestre, o mestre, mais uma graduação depois do grã-mestre. Como é que você vê todo esse conjunto de informações? Contribui, não contribui? Poderia melhorar? O que é que está faltando? Qual é a sua opinião como mestre de capoeira? Então, mestre Sidney, aí a gente nota
que todas essas possibilidades que estão oferecidas pela capoeira, aí entra a influência, né, da força da publicidade, é a influência da sociedade, né? Porque quando você diz que capoeira não é organizada, nega todo um senso de organização em um formato muito mais holístico, que é primitivo, uma maneira de se fazer isso, e apresenta como outras vertentes, como essa sendo mais organizada dentro do modelo que se encaixa na sociedade. Acha o capoeirista, como qualquer outro, vai dizer, isso aqui eu vou pegar, legal, isso aqui então eu vou botar na capoeira para me organizar. Gente, eu acredito que a capoeira é super organizada, ela tem seus métodos. Se ela vai se tornar um esporte olímpico, competitivo, é importante que tenha essas graduações específicas para o mundo inteiro. Mas quando ela era uma arma, um instrumento de libertação, ela não precisaria, não precisa. Mas se você quer constituir federações dentro dos parâmetros, dos modelos que já existem, então vai pegar a capoeira para colocar dentro disso. Agora, eu acho que isso corre um risco muito grande de engessar a nossa capoeira, de limitar a compreensão. Por exemplo, se a gente pegar o karatê da forma de kata, de graduação, de competição, como ele é feito no mundo, e estudar a história do karatê lá atrás, vai ver que o objetivo do karatê não era esse, a filosofia, o princípio filosófico do karatê não era esse, assim como o judô, o aikido e todas essas artes marciais, na sua origem, não era para ser competitiva. Aí, quando ela passa a ser competitiva, vem as regras e vai se esquecendo de um bocado de fundamento. Nem todos os atletas daquela arte ele vai desenvolver a espiritualidade, a filosofia da arte, porque ele está preocupado com o fundamento, com a regra do jogo, com a regra da competição. Então, a capoeira não é diferente. Ela vai continuar sendo dividida dessas formas. Vai ter gente que quer federação, vai ter gente que quer modelo de cola, vai ter muitos grupos e pessoas que vão querer ter o título de grão-mestre, né? Porque os seres humanos são assim. Mas a capoeira, por si, não precisaria, se a gente estudasse, mergulhasse no que a capoeira oferece como princípio de organização, ela já tem tudo. Mas como eu vou conhecer um mestre, como eu vou conhecer um professor, como eu vou conhecer um aluno? Tá bom, isso ia ser apresentado na tradição oral. O cara que está participando e vivendo dentro da realidade da capoeira, ele, pelo trabalho dele, pela trajetória dele, ele ia sendo reconhecido como tal. Eu acho que nada disso ia impedir, se está todo mundo misturado na rua, não tem que ir de longe você saber quem é quem. Mas na hora de trabalhar, de se projetar, de se apresentar, de executar alguma atividade, você vai ficar sabendo quem é professor, quem não é. E a próprio capoeirista ia saber, ia ter meios, e tem para saber. Eu sei quem é o mestre Sidney, eu conheço cada mestre, cada professor, e quando não conheço, que chega nos locais, nessas interações, a gente vai conhecendo. E quem não é, a gente já vê as conversas de pé de ouvido, não sei quem foi formado na cozinha da casa, não sei quem, nunca não é mestre, porque ele pegou o cordão dele, amarrou na cintura, ou pagou pelo centro. Então, isso vai andando também. Eu acho que, para ela ser mais organizada ou não, esses instrumentos não vai contribuir em nada. São mais elementos e propostas de trabalho para com a capoeira. Mas eu acredito nela, como um todo, ela já traz propostas de organização excelente, dos fundamentos de sair do pé do berimbau, de saber o que é o momento de cantar, o que é uma ladainha. Tudo está dizendo como se comportar, o respeito pelo mais velho. Para que mais do que isso? Só o respeito pelos mais velhos, se bota isso em prática, que a roda tem alguém comandando, que aquele ambiente tem alguém que é um líder ali. Isso são princípios de entendimentos profundos, entende? Então, eu acho que a capoeira já tem todo o seu projeto. Agora, se ela quer misturar com lutas, aí as regras vão ter que mudar e vão mudar. Como é que você analisa a capoeira de Santo Amaro dentro de tudo que você vai ver? Porque você, 62 anos de idade, você já viu muita coisa em Santo Amaro. Você já viu aqui, você já viu em Salvador, você já viu fora
desses outros ambientes. Você já viu a capoeira de Santo Amaro. Como é que você enxerga Tico, mestre de capoeira, Tico, capoeirista, Tico, cidadão baiano, como é que você enxerga todo esse conjunto cultural que é essa expressão da capoeira de Santo Amaro? Santo Amaro, pelas trajetórias dos mestres de capoeiras, né, não tem como negar que uma das vertentes da capoeira, talvez é uma das mais fortes que tenha saído de Santo Amaro, né? Santo Amaro é um dos berços, é um desses nicho que produziu uma capoeira e espalhou para o mundo. A capoeira de Santo Amaro, né, influencia a capoeira Angola, influencia a capoeira regional, influencia a capoeira da Bahia, influencia a capoeira de São Paulo, e aí por aí vai. A capoeira de Santo Amaro requer uma atenção muito detalhada desse estudo, desse caminho que a capoeira vem tomando, né? Porque às vezes a gente está falando aqui de capoeira da Bahia, mas Santo Amaro como um todo, como você falou, que a área de Santo Amaro era muito mais abrangente, né? Cachoeira fazia parte do Recôncavo, né? Dessa área aí, e vários outros sitios aí perto, era tudo essa parte de região de Santo Amaro. Então, como nós temos aí os engenhos, a ida de escravo para aí era muito grande, eu acho que é para se pensar em uma dessa origem da capoeira ter partido de Santo Amaro para o mundo. Então, é uma coisa assim que a gente vai investigando, vai pensando e diz, poxa, como é que tantos mestres nasceram lá em Santo Amaro? Então, Santo Amaro é um lugar sagrado, especial. Então, vamos para outra polêmica. João, prepara aí o terceiro cartaz, João, do nosso irmão lá, Didi. Joga ele aí para a gente puxar um dos últimos pontos da nossa entrevista de hoje. Pronto, abre aí. Tico, esse rapaz, ele é um capoeirista lá na ilha de... Ele é um capoeirista lá na ilha de Sal, lá em Cabo Verde, não sei se você conhece. E eu vi um trabalho muito interessante. Isso, na África, né? Um arquipélago lá com 10 ilhas. Eu tenho alguns alunos lá, alguns alunos que são cabo-verdianos. E, inclusive, alguns devem estar assistindo aí. E a capoeira de Cabo Verde é uma capoeira... Ele nasceu em São Vicente. É uma outra ilha, mas ele mora agora em Sal. Diga. Ah, certo. Não, eu ia perguntar se ele era de Santo Amaro. Não. Ele nasceu em São Vicente, agora mora lá na Ilha de Sal. Mas a questão que eu quero chamar a atenção é a capoeira que a gente levamos lá para a África, né? Que tem muitos hoje. Tem capoeira em Angola, tem capoeira em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau já tem uma proporção menor. Em Moçambique já tem uma proporção maior. Em Cabo Verde já tem uma capoeira também, lá o mestre Chechel, né? Abraço, mestre Chechel, se estiver nos assistindo aí, ou se for nos assistir. Né? Tem lá o nosso companheiro também, Beto Diogo, também, que já treinou com a gente aí, já fez umas aulas com a gente e tal, uns treinos, né? Não é meu aluno, mas já fez uns treinos com a gente. E essa capoeira, no seu ponto de vista, na sua vivência, no seu pé no chão, a capoeira nasce na África ou a capoeira nasce no Brasil, Tico? Diga aí qual é o seu ponto de vista sobre isso. Pode recolher, João. Boa pergunta, pergunta polêmica, como o senhor, você mesmo falou aí. É muito polêmico. Eu acredito que a mãe, a tia, os avós, todos os ancestrais da capoeira, muitos africanos, vêm da África. Agora, a forma como ela se compôs no Brasil, isso me leva a crer que a capoeira é brasileira, né?
e com contribuições dos europeus, com contribuição dos índios, porque justamente, seja lá quanto for de porcentagem, essa mistura de raça, a forma como nossa raça foi se formando, impôs essa forma de organização. E as influências dessas outras culturas, a gente percebe dentro da capoeira, um pandeiro que vem de Portugal, alguns golpes e nomes de toques que tem o nome de Santos, Santa Maria, né? São Bento Grande, coisas assim que a gente percebe que é de uma linguagem, então é uma contribuição. O nome capoeira, que já em Portugal já se usava esse nome, mas também os índios falam de capoeira. Então temos uma contribuição muito grande. Agora, ela, para mim, nasceu em solo brasileiro, justamente com todas essas contribuições, ela foi se formatando. Tanto que, no começo, né, a gente tinha o que se chamava de capoeira, talvez fosse a parte da luta, a luta de sobrevivência, meio de guerrilha. E a capoeira que nós estamos usando hoje, para essa capoeira ritualizada, que deve ser a capoeira onde nós, os oprimidos lá da época, se reuniam para elaborar planos de fuga, para conversar sobre as situações, para contar a história e como conseguiu se dar bem. Porque por isso que eu digo que a capoeira ela não é o momento da luta, mas desse momento de ritualização. Então, ela vem para mim como uma arte brasileira, com toda uma origem africana, porque se a gente for ver, se for para a África, para esses lugares, não vai encontrar a forma que nós praticamos a capoeira, como nós desenvolvemos, né? Então, hoje, no meu entendimento, eu posso até mais na frente abrir mão disso, mas no momento eu penso que a capoeira é brasileira. Pois é, nós já estamos aí, Tico, com 10 horas e 12 minutos, e eu lhe pergunto, o Tico Camaleão na juventude já teve aperto na roda de capoeira? Tem alguma história relevante, interessante que você queira, que nunca sai da sua cabeça? Eu tive minhas histórias, né? De vez em quando tem, mas hoje já estou chegando para a idade, já não estou mais aquele pique todo. Mas o que é que Tico tem aí, uma história que ele pode trazer agora, renascer aqui para poder trazer para a gente? Olha, eu tenho uma história que ficou na minha cabeça como lição. Sabe, quando você está novo de capoeira, e aí você começa a aprender os golpes, não sai daquela coisa para aprender uns golpes desequilibrantes. Eu estava aprendendo a tesoura de costa. E estava muito bom, me achando bom, porque estava no movimento parado e no treino, eu estava executando no tempo certo, fazendo bem direitinho. Aí eu fui numa academia do mestre Nenel, filho de Bimba, e ele tinha um aluno lá que hoje não pratica mais capoeira, um salva-vida de quase 2 metros, chamado Urso Branco. Então eu digo, pô, esse cara é grandão, aí eu vou querer dar uma queda nele. Então, jogando com esse cara, jogando com ele, pá, tapei para lá, enganei para cá, busquei, entrei na tesoura. Quando peguei para derrubar, o cara travou, meu irmão, aquela montanha lá, e eu fiquei no chão, em desvantagem. E ele olhando para mim como se dissesse, eu não estou me machucando porque não quero, não te pego agora, eu te machuco porque não quero. Então eu percebi que ele foi um cara generoso comigo, e eu com aquela vontade de vaidade, de querer ver o cara cair para achar graça, me sentir o máximo, me passei a maior decepção para mim, né? Então aquele momento foi um momento de muitas reflexões, por muito tempo que eu digo, olha, capoeira não é isso. Sabe? Então, esse momento eu guardo com muito carinho, porque me ensinou muito. Qual é a mensagem que você deixa para essa juventude que está chegando agora na capoeira? Para deixar uma mensagem para a juventude, dizer à juventude que uma das coisas que eles têm que ter muito cuidado é com o imediatismo, né? A nossa sociedade ela está o tempo todo, isso é fruto de uma dominação que nós temos assim os países, mas eu acho que por cima dos países tem um grupo de pessoas bilionárias
Esses caras impõem tudo, são donos de multinacionais e controlam os países no mundo. Essa inteligência que usa todos os conhecimentos científicos através de induções, de publicidade, de meios de comunicações, de controle da educação, de controle da saúde, né? Esses controles que faz com que a gente controle nossos pensamentos, a nossa forma de vida. Isso cada vez está mais generalizado. Então, a informação que um cara ouve lá no Japão, na mesma hora nós estamos ouvindo aqui no Brasil para comprar o mesmo produto. Então, nós estamos tendo uma mentalidade cada vez mais igual no mundo inteiro. Então, o que pode salvar a gente disso é buscar conhecimento, entender essas culturas tradicionais, a cultura local, valorizar o nosso povo, a nossa raça, cada um dentro dos seus âmbitos, buscando esses conhecimentos. Porque cada dia mais nós estamos ficando alienados. Se a gente não tiver um cuidado muito grande, então, juventude, tenham uma mente crítica, não deixe morrer dentro de vocês a indagação. O que leva o homem a compreender mais, a empreender mais, é o processo de indagação. Tudo perguntar o porquê. Não deixe nunca, não abandone esse instrumento, que é aí que os grandes cérebros, os grandes homens, sempre perguntaram por quê. Se a gente aceitar tudo que vem pronto para a gente cada vez mais vai estar controlado, vamos estar sendo simplesmente escravo dessa sociedade contemporânea. Que se a gente tem que mergulhar muito, porque nós estamos vivendo um intenso processo de escravidão, de domínio, de controle. E precisamos adequar as artes contemporâneas, a capoeira e tantas outras formas de expressões, o maculelê, o samba de roda. Em tudo isso, a gente está valorizando nossos ancestrais, valorizando a nossa independência cultural e buscando despertar essa liberdade de consciência. Então, jovem, pratique a capoeira, sabendo que cada mestre, como eu aqui agora, o mestre Sidney aí, nós temos, assim, um copinho da capoeira, do conhecimento da capoeira. E cada mestre também tem um copinho de conhecimento da capoeira. Então, não se limite ao conhecimento da sua história, do seu grupo, da capoeira da sua cidade, da capoeira do seu estado. Mergulhe na capoeira, veja que capoeira é essa, como ela começou lá em Pernambuco, por exemplo, como foi que a capoeira está aqui em Salvador, qual é a capoeira de Santa Amaro, qual é a capoeira de São Paulo, qual é a capoeira da capoeira Angola, regional, quem não é regional. Não abra a mão de buscar conhecimento de todas essas vertentes para juntar isso tudo para entender a capoeira. Então, mantenha uma mente aberta, porque daqui para frente, cada vez mais, se a gente não tiver cuidado, vão engessar e apresentar pacotes prontos do que é capoeira para a gente. Então, acredite, examine, investigue. Mantenha essa mente sempre aberta e fresca. E isso não quer dizer que você não respeite o seu grupo, o seu mestre, que você queira ficar pulando de galho em galho. Não, mantenha sua firme no seu propósito, mas uma mente, um espírito aberto para entender a capoeira de uma forma muito mais abrangente. E isso que eu falo para você que está entrando neste momento, que está pensando em ser capoeira neste momento, e você que já está trilhando o caminho, que já está chegando à responsabilidade de professor, de treinel, de contramestre, de mestre, de mestrando. Vamos fazer sempre essa revolução, essa busca, para poder dar o melhor das pessoas que vêm buscar o entendimento da capoeira com a gente. Então, essa é a minha proposta, minha ideia, o que eu posso oferecer nesse momento e chamar a atenção como uma coisa de suma importância. Se a gente for lá na Roda da Lua do Mestre Tico, o que a gente encontra lá? A Roda da Lua Cheia é a capoeira do intuitivo, onde você pode chegar com qualquer roupa para treinar, para jogar. Você pode pegar nos instrumentos, independente de ser graduado ou não. Claro que os mais velhos têm prioridade,
você pode chegar e cantar, você pode chegar e se expressar e vai encontrar um ambiente de confraternização, de amor, de consciência de que precisamos manter essa capoeira livre, né? E que temos como comungando e que dependemos do outro e de todos para que a capoeira permaneça livre. E aí, para ser livre, se não houvesse respeito, é só discurso. Então, vai encontrar esse ambiente onde todo mundo é nivelado, está no mesmo nível. Claro que com isso não está dizendo, como numa tribo indígena, que o cacique da tribo, ele tem uma casa igual das outras pessoas, ele dorme numa maloca igual aos outros, e todo mundo sabe, tem uma vida igual a dos outros, sai para caçar, para fazer todo tipo de trabalho, mas todo mundo sabe que na hora da discussão do conselho, ele é o cacique. Então, vai encontrar esse ambiente que a gente faz a provocação, que a gente busca esse contato com a ancestralidade e que a gente busca trazer isso para o momento e ser esse elo de ligação entre nossos ancestrais e a capoeira que queremos deixar para o futuro. E isso é sinônimo do coletivo, de todos que aparecem, quando aparece alguém na roda da lua cheia, eu acredito que a energia da ancestralidade levou aquela pessoa até ali, para ela nos ensinar alguma coisa, ou aprender alguma coisa, ou vice-versa. Então, esse é o ambiente, a proposta da roda da lua cheia. É uma roda de brincadeira, de malandragem, de muita malícia, mas, acima de tudo, com muito respeito, principalmente pelos que estão mais novos e mais ingênuos ainda dentro da capoeira. Tem que se jogar ela com muita brincadeira, malandragem, malícia, mas o respeito pelo outro é de fundamental importância. Então, Diga para a gente aí. Diga para a gente aí que hora que acontece essa roda, que dia e aonde. Pronto. A roda da lua cheia, ela é mensal. Ela acontece na lua cheia, pode ser no Abaeté, na Lagoa, na praia de Itapuã, ali na Sereia, durante o período de verão, e no inverno, dentro da Casa da Música, que é dentro da Baité, mas dentro da Casa da Música. E durante o ano, nós temos 2 momentos, que a gente tem a conversa de malungos e malungas, que também, geralmente, cai dentro da lua cheia, às vezes, dentro de uma da roda da lua cheia, tem essa conversa, e temos a roda da... a roda da ancestralidade, que tem um nome que eu uso sempre, que é... Não, essa roda ancestralidade, meu Deus, agora me faltou o nome. Tico, quem é que está lhe dando essa assessoria aí, Tico? A Neide está querendo me lembrar aqui, a minha esposa. Um abraço aí, dona Neide. Que eu chamo de capoeira, é um ramo da psicologia que tem um trabalho que você faz um trabalho com a família toda, né? E que dá um nome para isso. O João aí que está na operação é um psicólogo, viu? É uma das formas de terapia que usa a família toda, os membros da família, né? Pessoas representando a família, para chegar a um entendimento dos conflitos. Sistemática. Pronto. Sistemática, mas tem um nome específico para isso, rapaz. Então, a gente faz esse momento, que aí a gente volta a fazer umas leituras de mensagens dos ancestrais indígenas, mensagem africana e mensagem dos povos europeus, que venha com o objetivo de unir os povos. A gente faz uma leitura disso, a gente faz uma fogueira e oferece essa luz, incensos, para esses ancestrais, e a partir daí a gente começa a fazer a nossa roda de capoeira voltada e pensando
nessa ancestralidade. Então, esse momento que a capoeira, que eu não me lembro agora. João sugeriu aí constelação familiar. Pronto, exatamente, constelação ancestral. A roda Pronto. da constelação ancestral. Pronto. Que é esse mergulho para saber entrar em conexão com os nossos ancestrais. Então, a gente foca e faz um ritual todo, dentro do possível, bem tribal. E aí a gente tem esses 2 momentos de encontro durante o ano. Além das mensais capoeira da lua cheia. Poxa, João, muito obrigado. Apagou aqui. Esse déficit de memória cada dia está pior. Um abraço aí para sua senhora aí, Tico. Tico, nós fazemos também, nós já estamos aqui com 22h26 e está chegando para o finalzinho. Nós fazemos também acampamentos aqui, né? Se eu pudesse lhe mostrar ali, tem um cantinho nosso ali que tem ali várias barracas, colchonetes, colchões e tal. Tem as ferramentas, todo o material, porque a gente gosta dessa coisa também, desse contato com a natureza. Eu espero um dia que a gente tenha o prazer de compartilhar essa aventura, né? E façamos um acampamento com roda de capoeira, com samba, a luz de vela, às vezes tem uma lanternazinha, mas se acabar a energia, a bateria vai na vela mesmo. É perto do mangue, na ilha de Cajaíba, é lá na Cachoeira do Urubu, é lá em São Francisco do Paraguaçu, Santiago do Iguape. Inclusive, a gente está com uma programação, não sei se você conhece, para Itaúnas. Já fica um pouco mais puxado, porque dá mais ou menos 1.000 quilômetros daqui para lá. Então, a proposta é alugar uns carros. Eu já peguei muito forró ali, já peguei muita roda de capoeira. A roda de capoeira ali é a verdadeira filosofia holística, meu amigo, porque ninguém é de ninguém, ninguém conhece ninguém, só entra na roda mesmo quem tem alguma coisa para oferecer e alguma coisa para trazer de volta. É uma coisa espetacular. Sem violência, mas a roda exige de você. Então a gente tem esse plano de ir lá para Itaúnas, que foi um lugar, para quem não sabe, quem não conhece, Itaúnas fica perto da divisa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo e Bahia. Que é um eixozinho. Muita terra. Muita terra, e que chega muito perto uma coisa da outra. E lá, a cidade existia, ela foi coberta pela areia, e deixou de existir, e a população construiu uma outra cidade próxima. Então, é um lugar mágico também. A única coisa que ficou para cima foi a cruz da igreja, e o resto da cidade toda é coberto de areia. Então, é um lugar espetacular. Gosto muito de ir para lá. Não sei se você sabe, mas seu humilde amigo aqui anda de motocicleta. Né? Anda de motocicleta e envereda. Pois é, envereda por esses caminhos aí, cortando de noite, de madrugada, 15 dias na estrada e por aí vai. De motocicleta, você faz parte da paisagem. Pois é, justamente. Então, a liberdade é o nosso lema. Tico, meu irmão, já estamos com 22h28. Suas considerações finais. E assim, eu vou deixar que você termine. E quando terminar aí, João, você começa a encerrar, você coloca nossos cartazes para dar mais uma volta, mas quando ele terminar a fala dele, você vai encerrar. Eu lhe digo de coração, aprendo muito com você, você é meu amigo, você é meu irmão. Você é meu amigo e você é meu irmão. Obrigado, eu gosto muito de você. Muito obrigado. Pode fazer suas considerações finais. A gente deve ter uma história de outras vidas espiritual, porque as pessoas têm uma afinidade, devem já ter tido uma relação anterior. Fique à vontade. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa brilhante de estar aproveitando muito bem esse mecanismo moderno, a capoeira entrando, sendo inserida nessa forma de comunicação, né? Pela coragem, pela iniciativa, pela criatividade, pelas propostas. Está de parabéns. Quero mandar mais uma vez um abraço para toda a Irmandade de Capoeira aí de Santa Amaro, aos irmãos também aqui de Salvador, e do Brasil e do mundo que estão nos assistindo. Todos aqueles que ouviram com atenção, ainda que não concorde com nada do que eu falei, o meu respeito, o meu carinho, porque o mundo é assim, feito de adversidade, de complexidade, e não devemos todos pensar um como o outro. Sim,
E pensar diferente não quer dizer que é desrespeito ou que é desconsideração. Então, respeito e acho importante pessoas que pensam diferente de mim. E de lembrar para vocês também que nós temos um canal aqui, o Capoeira do Intuitivo, que tem vários vídeos de vários momentos, mostrando vários trabalhos, tanto aqui como no exterior, da nossa capoeira, da nossa proposta. Tem o canal também de Tico Camaleão, que tem que escrever TYKO e Camaleão com K, senão vai cair em outro camaleão. No Facebook também é Tico Camaleão e tem a Capoeira do Intuitivo, que é uma página, no Instagram. Então, pessoal, vai lá, se inscreve, pergunta. Quem tem alguma pergunta para fazer também aqui que não foi possível, em algum momento aí pode mandar que eu respondo. Eu estou disponível para dialogar, para falar e para ouvir tanto críticas a favor e contra a minha ideia de pensar e a maneira como eu pratico capoeira, para eu aprender mais, certo? Então, é um agradecimento muito carinhoso ao mestre Sidney por ter me convocado para esse momento tão auspicioso para mim. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de poder passar para um número maior de pessoas a minha maneira de ser capoeirista. Porque não é para ser igual a ti, o mestre Tico Camaleão, mas é mais uma referência para eu quero dizer, poxa, e a minha capoeira que eu trago dentro de mim? A gente vai para uma escola de capoeira aprender um pouco, mas a capoeira que está dentro da gente, ela tem que sair, ela tem que nascer, tem que brotar. Tudo que a gente aprende é para ir buscar esse contato com essa capoeira que a gente já tem dentro da gente. Então, gratidão, meu irmão. Gratidão, gratidão. Valeu, parceiro. Obrigado aí, boa noite. E só avisando aí o pessoal, a gente não lê as perguntas porque a gente está com um pequeno problema técnico, mas se for possível, mais na frente a gente responde. Um abraço, fiquem atentos com a nossa programação, que em breve a gente está de volta aí. João, valeu, meu irmão. Um abraço aí. Tico, boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.